Fala comigo, 10 impactos do TDAH na minha vida. Hoje eu vou falar dos impactos que eu, depois de ter reconhecido e descoberto o TDAH, e começou a cair a ficha das coisas que podem ter impactado, né, no TDAH. Na verdade, são muito mais, né, do que 10, mas eu vou parar em 10. E você comenta comigo aí se você se identifica com algum até o final, até os últimos, que são os mais impactantes, né, na vida adulta. Eu vou fazer da cronologia do início da minha vida, que eu comecei a reconhecer, que depois que eu comecei a ler muitos livros, inclusive que eu indico aqui nos comentários, muitas coisas desde o início da minha vida, da minha infância, que agora que eu começou a cair a ficha, que eu comecei a notar que pode ter sido do TDAH. E você me fala aí se você também se identifica com algum desses, que eu vou parar no 10, talvez eu vou passar mais um pouco no final, falar mais uns 3, são muitos outros, e aí depois eu gravo outro vídeo para falar de mais alguns, para não ficar muito grande esse vídeo. O primeiro, então, voltando lá na infância, eu tentei fazer até regressão para falar sobre isso, para tentar pesquisar sobre isso, tem até uma colinha aqui que é muita coisa, e o primeiro é a questão de que eu lembro, eu começo a lembrar da época que eu era criança, que questão de relacionamento, de sair na rua, algumas pessoas, meus próprios irmãos, né, até irmãos mais novos, ficavam na rua e eu não ficava na rua, eu saía, às vezes eu chegava da rua, sei lá, de onde que eu estava vindo, eu já entrava direto para dentro de casa, às vezes dava um oi, era amigo da galera também, mas não ficava ali na rua interagindo com todo mundo, igual o pessoal costumava ficar, menino de rua antigamente, né, minha rua era uma rua sem saída, então era mais fácil a gente ficar brincando, trocando ideia, mas eu não ficava tanto quanto as outras pessoas ficavam na rua, interagindo, trocando ideia, batendo papo, brincando, às vezes até à toa no portão lá de casa. Minha casa era muito assim, um point da galerinha. E eu lembro que eu passava assim, oi, tchau, beleza, era amigo da galera, às vezes ficava um pouquinho, mas não ficava tanto tempo quanto os outros. Isso talvez pode ser, né, acredito, questão do TDAH. Uma outra coisa que eu observava também, a segunda coisa, já era a questão de, mesmo desde criança, ficava lendo muito anúncio, ficava nos jornais, lia anúncio domingo, tinha aquele jornal do meu pai comprava o jornal todo domingo, né? Aí ficava lendo aquele anúncio, parecendo uma constante busca, né? Vendo anúncios de um monte de coisa, às vezes de imóvel, de emprego, mesmo criança, sei lá, 12, 13 anos, né? O anterior, desde os 10, 11, 12, até 14 anos, eu lembro também, a primeira coisa que eu falei. Fiz até, como eu disse, eu já tentei fazer regressão, terapias com hipnose para poder verificar não só a questão de TDAH, porque eu nem sabia quando eu fiz terapia, eu não sabia que eu tinha TDAH, mas eu queria buscar alguma coisa que eu sentia que eu não sabia o que era. Por isso que eu fiz as terapias de regressão, de hipnose, que tem regressão junto, né? A terceira coisa é a questão de estudo, né? Muita galera toda aí de TDAH tem esse problema, questão de estudo. Eu também tinha muita dificuldade, não anotava nada, meus cadernos eram tudo vazios, já falei em alguns vídeos aí, né? Os cadernos não tinha nada anotado, aí na hora de estudar não tinha nada para estudar, entendia tudo que o professor falava, mas não conseguia. Às vezes eu cheguei para a aula, não, hoje eu vou anotar tudo, o professor dava aquele tempo, né, para a gente poder anotar as coisas no quadro, e começava, cara, mas já dava aquele negócio, assim, não sei o que acontecia, que eu não conseguia copiar nada, não via as meninas tudo copiando rápido, com a letra bonita ainda, e eu não copiava nada. Recentemente eu lembrei também que eu saí do jardim sem ler. Minha mãe teve que pagar uma aula particular para mim, de uma amiga dela, uma amiga do meu pai, eu acho. E eu lembro dela direitinho, que eu fazia aula na casa dela para poder ler, porque eu saí do jardim sem ler, porque você tinha que sair do jardim, antes tinha um jardim, você já saía lendo e ia para o primeiro grau, né? Primeiro ano, primeiro grau, já sabendo ler. E aí, quando eu fiz essa aula com essa moça, com essa mulher, aí eu já saí lendo. A quarta coisa, questão de compromisso, aí já começou, né? Questão de cumprir compromisso. Chegava na sala de aula, os meninos falavam assim, hoje vai ter prova. Vai ter prova? De quê? Não sabia nem de quê que ia ter as provas. E aí ia estudar na hora, pegar cola, né? Às vezes, só de. Tinha uns meninos, né? Que a galerinha sempre colava, né? Tinha os papelzinhos assim, enfiava debaixo da boca. Só de copiar ali já tinha pegado o material. E às vezes conseguia fazer as provas, tanto que eu nunca reprovei, nunca tomei pau. Nem desde o primário, secundário, faculdade, pós, nunca tomei pau em nada. Mas sempre passando por último, né? No recuperação até anual, né? Aquelas que valem 100 pontos. A quinta, até fugir dos esportes. Quinta coisa, fugir dos esportes. Não sei se aí levava testado para não ir nos esportes, questão de, não sei se era essa mesma questão do antissocial, né, da primeira coisa que eu falei, ou, sei lá, eu vi um pessoal falando aí também, às vezes com medo do time perder por nossa causa, exposição, né, para ser visto ali, o erro sendo visto, com todo mundo vendo, cometer erro, alguma coisa, medo de errar em público, alguma coisa assim, não sei. Eu mesmo nunca gostei de atividades, como fala, atividades em conjunto, né? Eu sempre gostei de esportes mais individuais, assim, bicicleta, ou eu lembro que eu tinha uma época quando eu estava na adolescência, andava muito de bike, mas não dependia de ninguém, né? Às vezes andava com os amigos, 2, 3 amigos, mas não era um esporte que ia em grupo, aquele esporte grupal, né?
E mesmo a aula de inglês, eu gostava sempre de fazer aula de inglês. Vai vir aí no sétimo negócio, aula de inglês eu sempre gostei de fazer individual, online, né? Depois que veio esse negócio do online foi bom demais, porque quando eu tinha que fazer curso de inglês em grupo, para mim era ruim, porque o professor pedia para falar, ler em público, ficar em pé lá, fazer teatrinho, sempre odiei teatrinho, né? Então, a questão dos esportes aí, eu lembro que eu arrumava testado de todo jeito, minha mãe me ajudava, eu acho que foi até um erro. Felizmente ela não tinha essa noção, né? Nessa época ninguém sabia de TDAH não era tanto assim. A sexta tem a ver também, né? Dificuldade de relacionamento, muito seco, poucos amigos, poucas amizades, e às vezes até de manter, né, relacionamentos, né, de amizades de longo prazo, de dar aquela manutenção, de buscar, de procurar, de ligar, de trocar ideia, de render papo. Então, assim, às vezes ia para uma escola nova, ficava com dificuldade de enturmar, sempre isolado, e aí começava, às vezes, não gostar do lugar, porque também não estava tendo muito amigo, né? Eu lembro que eu entrei para a faculdade em São Paulo, uma universidade de engenharia, fui fazer engenharia lá, não tinha amigo, né? Eu ia e voltava sozinho, não trocava ideia com ninguém. Sétima, dificuldade de aprender inglês, igual eu falei, né? Dificuldade de aprender várias coisas, né? Instrumentos que eu gostava, apesar de eu amar instrumento, musicalidade, criado em casa com meu pai tocando violão, viola, cavaquinho, tudo quanto é coisa, toca muito, né? Toca muito bem. Alguns tios também tocam muito bem, sempre gostei. Meu pai tentou me ensinar cavaquinho desde criança, mas nunca tive a disciplina que falta no TDAH, né? Então, assim, recentemente, há uns 2 anos atrás, eu comprei um contrabaixo, falei, agora eu vou pegar. Comecei a ir nas aulas, o meu professor mesmo me abandonou. O meu professor parou de me atender, parou de me responder no WhatsApp. O professor de inglês também, teve um professor de inglês que parou de me atender, não quis mais online, um cara lá de São Paulo, um americano. É, ele parou de me atender porque eu esquecia de pagar aí. Tinha que pagar 24 horas antes de começar a aula, eu pagava aula por aula, aí eu esquecia. E eu pagava aula por aula por quê? Porque se eu pagasse o mês, eu não ia, né? Então eu falei, não, vou pagar aula por aula, porque pelo menos eu tenho que, para que eu pagar, eu vou. E aí tem essa questão de cumprir, né? Que é a oitava, cumprir a agenda. O oitavo item, né? Reunião, terapia, que faltar de terapia. Às vezes, o próprio terapeuta, esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma terapeuta falando os piores tipos de cliente, de paciente. Aí ela colocou o paciente que não cumpre a agenda, mas aí será que não é um problema do cara justamente isso? Né? Cumprir a agenda. Eu lembro que eu já perdi concurso. Esqueci no dia do concurso. Fui lembrar uma semana depois que, nossa, teve um concurso da Petrobras, era semana passada. E não fui no concurso, né? Agenda de reunião também, né? Às vezes estou lá em casa, tranquilo, hoje não tem nada, o pessoal, ou você não vai entrar na reunião, não? Ah, vou mandar o link. Não, é presencial, você não está aqui, não? O pessoal já chegou. E aí, aquela correria, né? Hoje em dia eu tenho me policiado bastante, entrei para umas mentorias, para uns grupos aí de TDAH, né? Que ajuda muito, que a gente vai e começa a ter algumas ferramentas, eu vou compartilhar com você aqui as ferramentas que eu tenho utilizado, aí para você interagir comigo, falar se funciona para você, quais que você tem utilizado, né? Mas eu tenho utilizado várias tentativas aí de tentar me controlar mais, me organizar mais. Eu vejo que eu até parei de ir nessas mentorias, que tem aula ao vivo uma vez por semana, eu acho, e a vantagem é que quando eu perco, tem ela gravada, ontem mesmo eu estava assistindo. E é bom demais, dá um suporte, né? Além de você ter aquela solidarização entre todos ali. Mas essas ferramentas são muito importantes. Eu tenho compartilhado aí nos meus vídeos e nos links aí da descrição do meu vídeo, dá uma olhada aí para você ver. Tem muita dica, ferramenta, aplicativo, tudo, né? Técnicas, processos que a gente faz. Tem que ter o processo do início do dia, durante o dia, na hora de dormir, questão de tomar água. Ontem mesmo eu comprei a garrafinha, eu perdi a minha garrafa, perdi a tampa da minha garrafa, comprei uma outra, fui ontem lá comprar. E é bom demais. A água mesmo não pode faltar por causa do bom funcionamento do cérebro, né? Onde que eu parei mesmo? Aqui. Nona, questão financeira, né? O próprio médico, quando me diagnosticou, perguntou, eu falei aí, eu coloco no vídeo aí, né? Dá uma olhada aí, eu vou colocar na indicação no final do vídeo, quando terminar esse você vê. Não precisa pular desse vídeo aqui não, pode ir até o final que tem conteúdo pro fim do vídeo aí, muito bom, né? Compensa você ficar até o fim. Mas ele me perguntou se eu já tive impacto financeiro. Na época eu falei que não, e aí depois que fui maturando, né? Falar desse tema, eu comecei a ver que realmente teve sim impactos financeiros, e até hoje, né? Hoje eu sempre paguei o cartão de crédito atrasado, aí vem multa de cartão de crédito é caríssimo. Né? Aí tem 4, 5 cartões de crédito, até diminuí, cancelei a maioria dos meus cartões, senão eu vou ficar com um só. Aí como eu precisei viajar demais para fora do Brasil, às vezes não funciona. Aí tem que ter mais em um, tem que ter um backup. Então hoje eu estou mantendo aí 2, 3 no máximo, mas tentando centralizar o uso em um só, para não ter tanto problema de atraso, porque esqueço de pagar e fica aquele tempão, aí bloqueia, você vai ver, só lembra quando só lembra que tem que pagar na hora que bloqueia, você está na rua precisando e não consegue, condomínio, tudo que é coisa de pagar, só paga depois que bloqueia, internet, isso aí é um impacto violento, eu tenho tentado melhorar nisso,
pessoal fala que a gente não pode ficar também pedindo ajuda de parceiro com essas coisas, que a responsabilidade tem que ser nossa, então não estou pedindo tanta ajuda assim. Mas é um problema, né? Apesar de uns milhares de alertas que colocam, né? Alerta no celular, alerta disso, alerta também é uma coisa que incomoda a gente, né? Alerta de agenda, despertador, mesmo assim deixa passar tudo e só paga depois que venceu. Tenho tentado criar uma lista das coisas que eu tenho que pagar no mês, direitinho, os vencimentos, mas até hoje não consegui achar um caminho certo. 10. A 10ª coisa. Planejamento. Exemplo, um projeto, né? Você quer fazer uma coisa, uma forma de se planejar, né? Como que vai ser. O TDAH ele tem muitos planos, muitas coisas, quer fazer um monte de coisa, mas não tem assim como que vai fazer fim a fim, projeto totalmente detalhado, né? Não tem uma capacidade de detalhar os projetos. E aí tem aquele monte de coisa para inicia, mas depois e aí, como é que faz? O que vem depois? Não consegue ter aquela visão dos prazos mais alargados, né? De longo prazo. Então, acaba acontecendo muito projeto iniciado e aí depois não dá continuidade, porque não sabe o que mais que vem depois. Só quer ter aquela idealização global. Eu tenho estava lendo um livro, fiz uma mentoria com um cara caríssimo, e o cara cobrava acho que era quase R$ 1.000 por encontro. Eu lembro que eu fiz 8 encontros com ele, 7 encontros, uma coisa assim. E ele me apresentou também uma coisa que é contra essa visão do TDAH, né? Acha que é outra coisa, que chama Dinâmicas Humanas. Tem até o livro aí, vou ver se eu coloco o link aqui embaixo. O livro é muito caro. Na época que ele mostrou o livro, eu só podia ler lá, na presença dele, porque ele falou, esse livro é difícil de encontrar, não existe ele digital, e as últimas vezes que eu emprestei, o pessoal riscou, então não deixa eu levar mais, antes eu emprestava. Mas lê esse capítulo aqui, vê se você se identifica. Eu identifiquei bastante. Chama Emocional Mental, Dinâmicas Humanas. Aí são várias dinâmicas, que são 9 personalidades. Eles falam que existem somente 9 tipos de personalidade no mundo, estudadas. E dessas 9, 4 só existe no oriental, na parte oriental do planeta. E as outras 5 sobram para a parte ocidental, somos nós. E aí ele fala que ele falou assim, olha, pelo que você me contou da sua história, parece que você é uma dessas, essa aqui, ó, tal. Olha aí, eu fui ler, cada capítulo é de uma. Legal demais. Se você se interessar um pouco mais por isso, escreve aí nos comentários que eu te mando conteúdo. Vou ver se eu consigo colocar na descrição aqui o link para o livro. Mas essa personalidade, ela tem a ver um pouco com o TDAH, eu acho que tem uma sinergia com o TDAH, que é a questão de ser muito empreendedor, muito buscador, muito planejador, muito idealizador de coisas, né, mas não planejador. Então, a questão, esse 10º aí, né, a questão do planejamento é muito difícil, né, às vezes tem muitos projetos e dificuldade de planejar, e aí a gente precisa se unir a pessoas mais planejadoras, executoras. Graças a Deus eu consegui isso, né, coloco em vários vídeos aí, porque senão eu não teria conseguido um pouco de coisa assim que eu consegui. A 11ª, né, que eu falei que ia passar um pouco do 10º aí, acho que eu anotei até 15 aqui, mas eu acho que vou parar na 11ª, é a questão da procrastinação, né, que a gente sempre tem também, né, às vezes ontem mesmo eu cheguei aqui no escritório, vim até meio conscientemente estar atrasado, né, um monte de coisa para fazer, chegar aqui, não, o que eu tenho que fazer mesmo hoje? Eu sei que tem uma lista de coisas, mantenho uma lista gigante, o pessoal fala até para não fazer listas muito grandes, porque isso dá uma desanimada também. Se você tiver muita coisa, você fica, nossa, é muita coisa, assusta. Mas chega aqui, tem o que eu priorizo, o que eu não priorizo, o que eu tenho que fazer hoje mesmo, aí perde assim, aí vai ver, já tá lá no YouTube, ou tá vendo e-mail aleatório, né? Vou só olhar meus e-mails aqui então. Aí um e-mail chamou uma coisa, chamou outra coisa, você vai ver se não foi objetivamente produtivo. Às vezes até respondeu vários e-mails, respondeu algumas coisas. Depois ele pagou uma conta porque chegou um alerta no e-mail, mas você não chegou ali orientado de forma, eu não cheguei orientado, por exemplo, ontem, de uma forma, do jeito que eu queria, né? Não, nossa, por exemplo, vou ler os e-mails só depois do almoço. Não, cheguei aqui ontem, eu li o e-mail porque eu não tinha um norte. E também, né, eu acho que todo mundo vai se identificar com isso, é aquela questão da angústia, né, de estar perdendo tempo, de ter muita coisa está passando que a gente não está fazendo, porque não tem aquela estrutura, né, como eu disse, né, mentalizado no cérebro da gente, o que a gente tem por fazer, o que já foi feito. Às vezes a gente acha que não fez nada, né? Às vezes eu chegava lá na casa do meu pai e falava assim, nossa, estou cansado, não fiz nada. E aí vem enxaqueca, sempre tive muita enxaqueca, fui muito neurologista, nunca ninguém descobriu as enxaquecas. Fui até a 12, né? Essa questão aí dessa angústia das listas infinitas e dos afazeres, que a gente fica meio perdido com aquela sensação de estar perdendo alguma coisa. Espero que você dê seu like aí e, se possível, interage aí. Vê se eu esqueci alguma coisa. Se você se identificou com alguma delas, coloca aí também. Beleza? Tamo junto. Um abraço.